Sabe aquela vozinha irritante que te bombardeia o tempo todo com pensamentos intrusivos e te fazendo sentir parte de um ciclo sem fim? Sabe quando você não tem controle desse impulso que te toma por dentro, fazendo você organizar, alinhar infinitamente tudo? Hoje nós vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de saúde mental caracterizado por pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes, indesejados e intrusivos, verdadeiras obsessões que causam angústia e ansiedade muito grandes. O toque, ele pode atrapalhar o seu dia a dia, ele te empurra para fazer rituais peculiares que te dão temporariamente um alívio, mas que acabam te prendendo sem fim, numa rede sem fim, retroalimentada pelas obsessões e pelas compulsões. Vamos explorar como você pode assumir o mínimo controle sobre o toque e, dessa maneira, ganhar uma certa folga para você respirar e se relaxar na sua rotina diária. Eu sei que será uma caminhada longa, eu sei também o quanto que pode ser difícil lidar com essa montanha-russa emocional que vem com o toque, os estigmas e o mal-entendido que surge disso tudo, que recai sempre sobre quem sofre com o toque, mas existem alguns recursos na meditação que podem ajudar. Nós estamos aqui juntas para explorar essa ideia. Vem comigo. Então vamos lá. Como eu já enunciei lá em cima, o transtorno obsessivo compulsivo é uma condição de saúde mental caracterizada por pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes, indesejados, que te penetram e que são denominadas obsessões. Elas causam muita angústia, muita ansiedade e muito sofrimento mental. Essas obsessões geralmente levam a comportamentos repetitivos ou atos mentais realizados para reduzir essa angústia causada pelas obsessões, e esse tipo de comportamento são conhecidos por compulsões. Então, veja você, é um ciclo vicioso. A pessoa é tomada por uma série de disparos mentais na forma de pensamentos ou imagens obsessivas. Para lidar com a ansiedade e angústia que resulta desse aprisionamento mental, porque esse processo é contínuo, ela tenta dar vazão agindo de maneira compulsiva, de modo a obter algum tipo de alívio. Bem, mas as compulsões proporcionam apenas um alívio temporário, e o ciclo de obsessões e compulsões, ele acaba por se tornar contínuo e prejudicar muito o funcionamento do corpo, da mente, resultando em muito sofrimento mental, adoecimento mental e um desgaste muito grande do sistema nervoso central, que, em outras palavras, é o cérebro. As obsessões comuns no toque incluem o medo de contaminação, de causar danos a si ou aos outros, as dúvidas sobre a realização correta de determinadas tarefas, problemas com simetria. As compulsões podem envolver comportamentos como a lavagem excessiva das mãos, a checagem, a contagem ou rituais mentais como rezar, repetir frases silenciosamente para tentar conter o processo. Vamos falar um pouquinho sobre as causas, a prevalência e as consequências do toque. Então, o toque pode estar relacionado a problemas na comunicação entre a parte frontal do cérebro e as estruturas mais profundas que utilizam o neurotransmissor chamado serotonina. A gente tem falado tanto desse neurotransmissor quando a gente tem discutido, quando nós abordamos o tema do cérebro em meditação. Embora as causas exatas do transtorno obsessivo-compulsivo ainda sejam desconhecidas, existem estudos que indicam que a herança genética não explica de modo isolado o surgimento desse transtorno. Então, não é só a herança genética. O toque é um transtorno relativamente comum. Ele afeta pessoas de todas as idades, etnias e estratos socioeconômicos. A prevalência do toque está estimada em torno de 3% da população. Para o Brasil, isso significaria algo em torno de quase 6 milhões e 500 casos.
Se comparada à prevalência da ansiedade, que acomete mais de 17 milhões de pessoas em nosso país, o toque ele se torna o quarto diagnóstico mais comum de doença mental, depois da ansiedade, dos transtornos relacionados às substâncias e do transtorno depressivo maior. Então, nunca é demais lembrar que essas outras doenças mentais podem surgir em pessoas com toque em decorrência do sofrimento que essa condição impõe. A coisa é séria, gente, e em razão da estigmatização, as pessoas portadoras do toque não buscam ajudas. Elas acabam vivendo com o seu problema de forma isolada. O atraso na busca de tratamento está geralmente associado ao constrangimento, à vergonha ou à falta de conhecimento sobre a natureza desses sintomas. Mas viver com transtorno obsessivo compulsivo pode ser desafiador e afetar vários aspectos da vida de uma pessoa. Então, o toque, por exemplo, ele pode ter início lá na tenra idade, mas geralmente ele começa na infância ou adolescência ou até mesmo o início da vida adulta. A idade média de início é, em geral, por volta de 19 anos, mais ou menos por aí. Na infância, acredita-se que o toque afete igualmente meninos e meninas, já na adolescência e idade adulta, parece ser mais comum em homens do que em mulheres. O toque pode prejudicar muito o funcionamento diário de uma pessoa, a vida social dela, o desempenho ocupacional, sabe, a natureza angustiante das obsessões e o comportamento compulsivo, eles podem interferir nos relacionamentos, no trabalho e na qualidade de vida em geral. Quando nós, então, pensamos no tratamento para o toque, existe uma abordagem terapêutica convencional que sugere uma combinação de medicação psiquiátrica e terapia comportamental para o tratamento. Porém, como os resultados não têm se mostrado assim tão animadores, iniciaram-se alguns outros estudos para entender melhor como que a pessoa com toque poderia ser ajudada não apenas com essa combinação de medicação psiquiátrica e a terapia psicológica. E aí foi que começaram a investigar a meditação como um protocolo terapêutico. É bastante importante observar que os planos de tratamento para o toque, eles precisam ser individualizados com base na gravidade dos sintomas, nas preferências individuais e, claro, na experiência do profissional que está lidando com aquele paciente ou com aquela pessoa. Mas o tratamento medicamentoso, vamos falar um pouquinho dele. De primeira opção, recomendado, consiste na administração de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. É uma classe de fármacos utilizada no combate à depressão. Então, são antidepressivos. Você já deve ter ouvido falar muito no nome de alguns deles. A gente tem a fluoxetina, a paroxetina, o escitalopram, a sertralina. E uma vez eu estava dando uma palestra para uma turma da Faculdade de Odonto da UFMG, e para começar eu resolvi investigar, pedir para que levantassem a mão aquelas pessoas que estavam usando sertralina. Claro que eu já esperava muitas mãos se levantarem, mas para o meu espanto, praticamente a turma inteira se manifestou. Quase todos usavam esse antidepressivo, e sendo que muitos ainda usavam a Ritalina para melhorar o foco e a atenção. Então, essas drogas, elas representam uma categoria de antidepressivo, como eu disse, que visam atenuar os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, porque elas vão influenciar nos níveis de serotonina presentes no cérebro. Apesar dos benefícios, eu acho que é bem importante a gente falar que menos de 20% das pessoas que fazem uso da medicação psiquiátrica, dessa medicação antidepressiva, elas alcançam a remissão completa dos sintomas do toque. Isso é sério. Então, assim, nós estamos usando drogas pesadas, muitos abusam das drogas, quando, na verdade, o resultado é muito pobre. Além disso, é comum que os efeitos colaterais associados a essas drogas possam gerar muito desconforto, levando, inclusive, algumas pessoas a interromper a terapia. Os efeitos secundários que a gente pode citar seriam uma variedade de sintomas como náuseas, desconforto abdominal, sonolência, agitação, dor de cabeça, disfunção sexual, vertigens e ganho de peso. Mas
De todos os inconvenientes, talvez o pior mesmo seja o fato de que quase 90% das pessoas acabam tendo recaídas logo após os 4 primeiros meses de interrupção da medicação. Ou seja, os resultados não são nada animadores. Como eu disse, tem uma outra perna do tratamento, do protocolo de tratamento do toque, que é a terapia cognitivo-comportamental. Esse método envolve a técnica de exposição e prevenção de resposta, que consiste basicamente em você pegar o indivíduo, expor aquele indivíduo a situações de gatilho, confrontar então os pensamentos que surgem, os pensamentos obsessivos que surgem, e ao mesmo tempo ajudar aquela pessoa a resistir ao impulso de realizar comportamentos compulsivos. Em outras palavras, a gente coloca a pessoa em situações deliberadamente que vão induzi-las à ansiedade e as treina a tolerar e a gerenciar isso. O que eu considero bastante problemático, dada a vulnerabilidade emocional de uma pessoa com toque. A terapia cognitivo-comportamental, que se concentra em analisar como os pensamentos de uma pessoa podem influenciar suas crenças, atitudes e, consequentemente, o seu comportamento, mostra que 70% dos pacientes apresentam uma redução significativa dos sintomas, mas somente 30% deles eliminam por completo os comportamentos exagerados e seus pensamentos obsessivos. Então, em razão dos problemas que eu acabei de mencionar nesse formato terapia-medicação, há uma necessidade de melhorar em muito essa abordagem terapêutica. Os resultados deste protocolo convencional não são satisfatórios em termos do controle mínimo desse transtorno. Lá em 2005, surge então uma publicação de um estudo sobre toque que já advertia para uma necessidade de um começo totalmente novo, como dizia o autor, em termos do tratamento do toque. Uma vez que a combinação de medicamentos fortes com a terapia comportamental cognitiva apresentava, e ainda apresenta, uma taxa de resposta muito baixa e os pacientes se tornam bastante refratários aos tratamentos. Bem, justamente desse apelo para um novo começo, que surge um pesquisador e psiquiatra chamado David Shanahoff-Kalsa. Ele é ainda o diretor do grupo de pesquisa para dinâmicas mente e corpo da Universidade de San Diego, Faculdade de Medicina. Ele surge e introduz um novo protocolo de meditações do Kundalini Yoga para o tratamento do toque. Esses protocolos foram, claro, referendados por pesquisas clínicas muito sérias, e os resultados foram inicialmente apresentados no final dos anos 90, início dos anos 2000. E foi assim que algumas medicações que foram usadas nesse protocolo para o tratamento de toque começaram a ser introduzidas em novos protocolos. Inclusive, como primeira opção, quando os sintomas eram suaves ou combinado com as terapias convencionais, ou seja, medicamentosa e psicológica, quando os sintomas eram bastante fortes. Os resultados foram animadores. Eu quero falar disso um pouquinho. Eu acredito que a meditação possa realmente fazer diferença, tanto por sua interferência positiva na regulação das funções cerebrais. Então, ela vai regular, ela tem uma capacidade de regular a serotonina cerebral, quanto na abertura que ela promove para se conhecer mais o funcionamento da mente, o que a torna uma ferramenta comprovadamente eficiente na autorregulação emocional. Então, sobre meditação e o toque, eu queria fazer um corte no tempo e começar em 2019. Um grupo de pesquisadores liderados pelo mesmo Dr. Shanahoff e o Dr. Rodrigo Jacobian Fernandes, do Instituto Nacional de Psiquiatria para Criança e Adolescente do Departamento de Psiquiatria da USP, Faculdade de Medicina, eles conduziram em São Paulo um dos estudos recentes mais importantes sobre o uso de protocolos de yoga e meditação para o tratamento do toque. Os resultados dessa pesquisa foi publicado na revista Frontiers em Psiquiatria,
e vocês podem ler no meu blog, no site, esse artigo, e lá tem um link para vocês lerem sobre essa pesquisa. Eles basicamente compararam o uso de um protocolo de meditação do Kundalini Yoga com a resposta do relaxamento de Benson e Wallace, que consiste, resumidamente, num relaxamento progressivo do corpo com o uso de um som, de uma palavra que se repete. Os resultados desse trabalho apontam favoravelmente aos protocolos de meditação, e inclusive o protocolo usado de meditação, uma forma de meditação do Kundalini Yoga, quando comparado à resposta do relaxamento, foi significativamente maior. Eles se provaram mais eficaz, esse protocolo de meditação, porque eles reduziram os sintomas e mantiveram essa redução de sintoma numa linha estendida de tempo. Então, vale dizer que esse protocolo foi testado em pacientes do Departamento de Psiquiatria da USP que faziam uso de medicação psiquiátrica, e eles foram orientados a não aumentarem a dose durante os testes que duraram, acredito, 1 ano ou mais. Era permitido apenas diminuir as doses, porém não aumentá-las. Esses pacientes não estavam em terapia cognitivo-comportamental. Então, esse protocolo de meditação não foi testado em pacientes sem o uso de medicação. É importante a gente relatar isso. A gente não tem ainda um projeto, talvez a gente não tenha conseguido no Brasil, por um viés ético, expor um paciente a uma pesquisa, um paciente que tenha TOC, uma pesquisa, e retirar dele a medicação. Então, isso vai demorar um pouquinho para a gente poder chegar em algum parâmetro que nos diga o que seria a eficácia da meditação isoladamente do processo medicamentoso. Mas não existe milagres. Nessas abordagens mente e corpo é necessário muito engajamento, constância, disciplina para manter as práticas meditativas. Talvez por isso mesmo o desafio é maior se comparado à ingestão de uma pílula, pura e simplesmente, que alivia temporariamente os sintomas, mas diante de todos os efeitos colaterais da medicação para o toque, diante da sua falta de eficácia em realmente ajudar uma quantidade maior de pessoas com toque, se nós pudermos associar a meditação junto aos protocolos de medicação e psicoterapia, isso pode fazer uma grande diferença em direção à cura dessa doença. Não é apenas de melhorar os sintomas, mas de curar. A hipótese é que, na medida em que uma pessoa incorpora a meditação como parte do seu estilo de vida, ela vá obtendo melhoras significativas e vai poder, assim, parar com a medicação. O tema é de tamanha importância que eu convidei para uma conversa comigo o próprio Dr. Rodrigo Iacobian Fernandes. Ele vai conversar no meu podcast desse fragmento. Nós vamos falar sobre o seu importante trabalho com a meditação, e é sempre importante lembrar que na semana seguinte a essa publicação desse artigo aqui no blog e do podcast, nós vamos fazer uma meditação para o toque. Então, fiquem ligados, fiquem de olho, porque nós teremos coisas importantes, inclusive a presença do Dr. Rodrigo conosco. Um abraço.